Fala galerinha do Motiva, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os conectivos. Quando eu falo de conectivos, claramente você já associa a redação, especificamente a competência 4. Mas cuidado, quando eu falo dos conectivos, nós podemos associar também a um conteúdo da prova de linguagens, que são os elementos de coesão, que tem a ver também com a competência 4, que é justamente o que é cobrado na hora lá da redação. Ou seja, competência 4, uso dos elementos coesivos, ou seja, coesão. O que eu estou querendo dizer? Tanto na hora da redação, articulando lá os períodos e os parágrafos, você vai precisar desses conectivos, quanto na hora da prova objetiva, na hora lá das questões, na hora de marcar lá as questões, atentar para o uso desses conectivos no texto, que eles podem ser cobrados, tanto a forma quanto os sentidos, principalmente a forma mais cobrada na hora lá das questões. Então a grande sacada é pensar que os conectivos são cobrados na hora da redação, e são cobrados também durante a prova objetiva, que é o que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje, retomar algumas noções da competência 4, algumas curiosidades. Óbvio que esse conteúdo ele vai ser trabalhado ao longo do ano, a gente vai estar constantemente revisando, trazendo possíveis dúvidas, sugestões para estar fixando esse conteúdo. E óbvio também aplicando a parte das questões, a parte de interpretação desses conectivos aplicados ao texto, beleza? Então, uma primeira análise que eu faço com vocês, aí eu mostro para vocês essa redação aí, que eu mostro para vocês, uma redação, deixa eu abrir novamente, uma redação que inclusive eu já trouxe em sala de aula para vocês e nós fomos completando essa redação fruto dos conectivos que nela foram colocados. E eu trouxe essa redação, como eu bem lembrei para vocês, uma redação que faz bom uso dos conectivos e demonstra variabilidade dos conectivos. Então, galera, a primeira ideia para a competência 4 é essa aí que vocês já sabem, demonstrar bom uso, ou seja, o uso adequado dos conectivos. Não basta só jogar os conectivos, eu tenho que saber adequá-los em relação ao que eu estou querendo dizer, ou seja, ao sentido, que é justamente o sentido que vai ser cobrado lá nas questões de marcar, bem como você precisa ter variabilidade na forma. Eu não vou ficar só o texto inteiro, mas, ou seja, uma conjunção adversativa única. Eu vou usar o entretanto, no entanto, todavia, por aí vai. Beleza? E eu gosto particularmente muito dessa redação, justamente fruto dessa variabilidade que ela traz dos conectivos simples que vocês dominam, que vocês conhecem naturalmente. Então eu fiz um destaque inicial aí, percebam que ela traz diferentes conectivos, tá? Aí vem para uma segunda observação. Lembrando, quando a gente está falando do uso dos conectivos em relação à competência 4, você tem que colocar os conectivos dentro dos parágrafos, lembrem bem da nossa aula que a gente teve lá no início do ano, dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, principalmente do segundo para o terceiro parágrafo e principalmente entre o penúltimo e o último parágrafo do seu texto, justamente abrindo a conclusão do seu texto. Vou repetir, principalmente entre o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, que costumam ser os parágrafos de desenvolvimento, e óbvio, se tiver mais de 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai ter que colocar os conectivos entre eles, e principalmente abrindo, tá, o último parágrafo do texto, que é o que a gente chama de parágrafo de conclusão, beleza? Então, é o que a gente chama de conectivos intra-parágrafos, ou seja, dentro dos parágrafos, e interparágrafos, entre os parágrafos. Então, lembrem disso. E como exemplo, eu coloquei aí para vocês, percebam que lá no final, o candidato utiliza aí a expressão logo, lá no último parágrafo, ou seja, está abrindo a conclusão do texto dele. Ou seja, um conectivo muito clássico, que não tem problema nenhum de ser utilizado. Logo, portanto, dessa forma, beleza? E outros tantos que a gente já viu, inclusive lá nas aulas, quando a gente estava falando, relacionando com a proposta de intervenção, né? E aí percebam que dentro da conclusão dele, ele traz outros conectivos que vão demarcando justamente a utilização dos elementos da proposta de intervenção. O a fim de, já mexe com a parte de finalidade. O por meio de, já mexe com a questão do meio, não é isso? Ele vai trazer outra proposta de intervenção, então ele faz o uso aí do ademais, ó. Além disso, então percebam que ele vem fazendo essa demarcação sempre que ele faz a utilização por pontos. Beleza? Se você for lá no primeiro parágrafo, percebam que é um primeiro parágrafo que ele está construído através de 1, 2, 3, 4 períodos. Nesses períodos aí, o que a gente tem? Percebam que sempre que ele demarca a finalização de um período, que é com ponto, ele coloca um conectivo. Percebam bem isso. Ó. Primeira linha, a tecnologia move o mundo, ponto. Contudo, lá na terceira linha, o uso da internet, ponto, nesse sentido. E lá na penúltima linha do primeiro parágrafo, no meio virtual, ponto, sob tal outra. Ou percebam, usou o ponto, uso conectivo. Percebam que lá do segundo para o terceiro parágrafo, ele usou o conectivo outro sim. Né? O outro sim dá a ideia de igualmente, da mesma forma. Então, principalmente entre o segundo e o terceiro e entre abrindo literalmente o parágrafo de conclusão. Beleza? Essa redação a gente trabalhou, já viu outros elementos também. E aí eu destaquei, além desses elementos, alguns conectivos aí que estão em azul. Percebam lá no terceiro parágrafo. É válido?
né? Percebam aí no terceiro parágrafo, na antepenúltima linha, contestável. Percebam aí no segundo parágrafo, no final do segundo parágrafo, imprescindível. Gente, aí preste atenção numa coisa aí que eu vou falar para vocês. Esses conectivos que eu estou chamando agora a atenção de vocês, olhem para mim, por favor. Esses conectivos é imprescindível, por exemplo, como eu destaquei em azul, são conectivos sim, mas são conectivos que reforçam a parte argumentativa. Paulo, esses outros me dão mais uma ideia de organização, tá? Entre os parágrafos, de um parágrafo para outro. Eles também têm sentido? Sim. Ordem, organização, focalização, beleza? Pode dar ideia de consequência, efeito, conclusão, mas esses outros que estão aí destacados em azul são os conectivos que reforçam muito mais o tom da opinião, beleza? Então são os conectivos que a gente chama, todos esses são operadores argumentativos, mas uns demarcam mais opinião do que outro. Então esses que estão azul, em azul, vocês prestem atenção aí, que são justamente conectivos que vão reforçando a opinião de vocês e também são importantes na hora aí de dar um ponto de vista. E você vai, justamente para não deixar o texto essencialmente expositivo, você precisa deixar o texto expositivo e argumentativo, beleza? Então isso vocês já conhecem, mas eu venho sempre chamando a atenção de vocês, beleza? Tranquilo? Seguindo aqui a nossa análise, o que é que eu tenho para vocês aqui? Seguindo aqui a nossa análise, eu disponibilizei um linkzinho para vocês com uma lista de conectivos, tá? Você vai acessar esse linkzinho aí e você vai chegar justamente nessa paginazinha aqui, ó. Tá vendo aí? Conexão interparágrafos, e aí eu tenho uma lista de conectivos. Como é que tá dividida essa lista? A partir do sentido. Beleza? Conectivos que dão ideia de prioridade, ênfase, focalização, relevância, ordenação. Conectivos dão ideia de organização. Conectivos dão ideia de modalização, de soma, oposição e por aí vai. Gente, aí preste atenção aqui nessa listinha. Vou voltar até a atenção para mim aqui. Presta atenção nessa listinha aqui. Quando eu chamo a atenção de vocês, quando eu disponibilizo essa listinha para vocês, isso não é para estar decorando. Você lê essa lista, percebe os conectivos, para rever alguns que você já conhece, até assimilar outros que você não conhece e começar a praticar. Se você já tem uma boa variabilidade de conectivos, ótimo, não precisa estar inventando de trazer outros conectivos que você achou porventura bonito, numa redação nota 1000 o cara trouxe. Não é obrigatório fazer isso. E outra coisa, não usem conectivos que vocês não dominam. Trazer conectivos que às vezes vocês não dominam só porque achou bonito, não pense que isso vai agregar na sua nota. Beleza? Isso não vai agregar. O máximo você pode trazer e vai servir como tanto outro. Você pode até correr o risco de colocar um conectivo que você mude o sentido do texto. Então tenha muito cuidado. Conectivo não é desfile de moda. Beleza? Não é questão de beleza. É saber falar de maneira adequada e demonstrar variabilidade. Então use os conectivos clássicos que você domina. O importante é que você não repita esses conectivos. Por isso que tem essa tabelinha até para ajudar vocês aí. Beleza? E óbvio que, como eu disse a vocês, até nas questões de marcar, aparecem também conectivos, às vezes um pouquinho diferentes, para vocês perceberem a atenção. Então, eu vou chamar a atenção para algumas coisas. A primeira coisa, nesse tópico 2, conectivos que dão ideia de organização. Preste atenção nessa expressão aqui, ó. Estou bem focalizando aí para vocês. Por um lado e por outro lado. É o que a gente chama de paralelismo. Essa expressão, além de dar uma ideia de organização, essa expressão por um lado e por outro lado, ela também vai estar encaixada aqui, gente, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, ó. Ou seja, conectivos que dão ideia de oposição e contraposição. De um lado, ou por um lado, e por outro lado. Então, muito cuidado. Quando você usar a expressão por um lado e por outro lado, está aqui novamente, ó, no sentido de organização, se liga que elas dão ideia, precisam cumprir o que a gente chama de paralelismo. Ou seja, obrigatoriamente, se eu usar a expressão por um lado, obrigatoriamente eu tenho que usar a expressão por outro lado. Beleza? Por um lado isso, por outro lado aquilo. De boa? Sim, tranquilo? Outra expressão que eu vou chamar a atenção de vocês é em relação à expressão aqui aditiva. Ela está aqui, ó. Essa expressão, cadê ela? Essa expressão aqui. Vamos achar ela aqui. Cadê? Cadê você? Adição, aqui. A expressão aditiva. Ó. Preste atenção nessa expressão que está bem no meio para vocês. Cadê? Aqui. A expressão não só, mas também. A expressão, ó, tem o uso do mais, o mais tradicionalmente ele é de oposição, mas lembrem, o mais aí, quando ele vem precedido, ou seja, antes eles vem a expressão não só, a expressão não somente, ela vai dar sentido de adição. E é o que a gente chama de estruturas correlatas aí. Aparecer uma, tem que aparecer a outra. Paulo, como assim? Eu vou voltar a atenção para vocês aqui. Quando eu uso a expressão não só vocês estudam, como também trabalham, beleza? Então aí eu tenho uma relação de adição, de acréscimo.
não só estuda, mas também, ou como também trabalha. Então essas duas estruturas elas têm que aparecer conjuntas e vão dar a ideia de adição. E esse mas aí, escrito com S sem o I, ele dá a ideia de adição e tem que aparecer de maneira conjunta, senão você vai ser penalizado aí também, beleza? Primeira dica foi lá para a expressão por um lado, por outro lado. A outra dica foi em relação à expressão não só, mas também, não somente, como também, não somente, mas também. Beleza, gente? Tranquilo? Voltando lá para a listinha, eu chamo a atenção de vocês para essa expressão aqui, ó. Tá? Que vocês usam muito, odiernamente, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente. Outra expressão que eu quero chamar a atenção é essa aqui. Expressões que dão ideia de organização. Primeiro e primeiramente, beleza? Olha para mim, por favor. Gramaticalmente falando, em relação à norma culta, não existe essa palavra primeiramente. Ah, Paulo, mas eu já ouvi falar, é mais comum. Aí vão raciocinando junto comigo. A expressão primeiramente é mais comum, concordo? Se eu usar a expressão primeiramente, eu tendo a seguir a lógica e usar segundamente. Mas você já está dizendo, segundamente não existe. Então, se segundamente não existe, primeiramente também não é para existir. Só que também já é mais comum do que segundamente. Então, muitos alunos usam primeiramente, tá? Mas lembrar, tá, gramaticalmente, norma culta está errado. Mas para o contexto do Enem, considerando que a língua é fluida, é heterogênea e alguns usos começam a ser mais aceitáveis que outros, a expressão primeiramente não há problema. Mas se não quer usar a expressão primeiramente, usa a expressão primeiro. Aí para manter o paralelismo, primeiro isso, segundo aquilo, tá? Paulo, e se eu usar a expressão segundamente? Gente, fruto dessa língua que é fluida, heterogênea, até hoje eu não vi nenhuma penalização voltada para o uso dessa expressão segundamente. Beleza? Então, se lembrar, realmente, usa o primeiro e usa o segundo. E se usar o primeiramente e o segundamente, também não terá problema. Beleza? Importante também é manter a questão do paralelismo. De boa, gente? Tranquilo? Seguindo ainda, não mais nessa listinha, aí depois a gente pode voltar para ela, tem outras informações. Sim, eu vou voltar para ela agora, lembrei de uma coisa, quando eu vi o nome aqui, ó. Aqueles conectivos lá que estão azul, são os conectivos, como eu mostrei no início, são os modalizadores. Esses conectivos aí, ó, reforçam a opinião de vocês. Certamente, é provável, é impossível, é fato, é relevante. Então aqui eu só tenho uma listazinha mínima que pode ajudar vocês. Por exemplo, incontestável é a mesma coisa de indubitável. Conectivo que vocês usam muito hoje, tá? Mas aí tem a mesma funcionalidade de incontestável. Outros conectivos que a gente precisa estar atento, eu trouxe aqui para vocês, cuidado com o conectivo onde. Tá? Lembrem que quando eu vou usar o onde é só apenas para dar ideia de lugar fixo ou físico, beleza? Lembre disso, onde só para lugar fixo ou físico. Cuidado com o uso das expressões mesmo, no plural ou no singular. Mesmo e mesma não retoma, beleza? Exemplo que eu já falei em sala de aula, inclusive. Vamos lá, a gente escuta muito no contexto jornalístico. O assaltante foi preso na rua João Pessoa, ponto. O mesmo estava portando uma arma. Gramaticalmente falando, esse mesmo serviria para retomar o meliante, aí, o assaltante. No entanto, só que a norma culta não aceita mesmo como elemento de retomada, ou suas variações de singular ou plural. Beleza? Masculino ou feminino também. Então, não usar o mesmo, usa outro recurso. Lembra das aulas lá de coesão, um pronome, beleza? Para retomar o que você quis dizer, obviamente, anteriormente. Tranquilo? De boa? Então, cuidado nesse uso do mesmo aí. Seguindo aqui a minha análise, eu venho mostrar para vocês o uso das expressões atualmente. Tem muito aluno que diz assim, eu não posso usar atualmente. O que ele faz? Só troca 6 por meia dúzia. Ele troca atualmente por odiernamente. Não quer usar odiernamente, que é a mesma coisa exatamente, vai dizer nos dias atuais ou no mundo atual. Gente, não tem problema nenhum você usar a expressão atualmente. Eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Qual é o problema de você usar o atualmente? É quando você não sabe usar o atualmente. O atualmente já está me dando uma situação temporal. Então, é muito mais utilizado o atualmente justamente quando eu quero fazer uma relação temporal. Por exemplo, quando você vem numa contextualização histórica. Ou seja, você faz uma alusão histórica, ou seja, você está falando do passado. Se você vai falar do passado e quer trazer para o tempo presente, então você vai usar um conectivo que traga essa ideia temporal para o presente. Então, atualmente, cabe tanto quanto odiernamente, nos dias atuais ou no tempo atual. Então, você consegue, sim, estabelecer uma relação agora temporal e usando de maneira correta o atualmente. Beleza? Dentro aqui desses outros conectivos, que são mais problemáticos, vamos dizer assim, a gente tem o uso do que? Cuidado com o que? Cuidado no queísmo. A gente viu que a gente pode... vimos que podemos utilizar o que ali na hora de construção da proposta de intervenção, no detalhamento, não foi isso? Agora cuidado para não ficar o texto inteiro, para deixar o texto cansativo, o texto repetitivo.
Beleza? Anota aí na sua listinha expressões como a priori e a posteriori, não usar mais. Expressões como a priori e a posteriori, não usar mais. Elas foram abolidas, tá? Nas últimas orientações do Enem para cá. Então não é mais aceitável o uso de conectivos entre os parágrafos como a priori e a posteriori. E dois conectivos aí, ó, coloquei para vocês. Porventura você pode até não ter visto, tá? Mas já vejo alguns alunos utilizando. Percebam que eles parecem muito em relação à forma, que são o porquanto e o conquanto. Agora tem que saber usar. Porquanto é a mesma coisa depois, porque, ou seja, uma estrutura explicativa. E o conquanto dá uma ideia de adversidade, ou seja, uma concessão. É a mesma coisa da utilização da conjunção embora ou da locução conjuntiva mesmo que. Beleza, gente? Tranquilo? O que é que eu peço a atenção de vocês? Depois revejam essa listinha aí. Quando estiver fazendo a redação, preste atenção se está usando esses conectivos, se está usando de maneira errada ou inadequada. Beleza? Cuidado com esses conectivos aí. Essa listinha são os que mais tiram pontos de vocês, de maneira geral, às vezes que vocês cometem esses errozinhos aí. Tranquilo? Depois volta e presta atenção direitinho nesses conectivos aí. De boa? E deixei aqui alguns trechos justamente para a gente analisar tanto esse uso do que quanto a utilização do onde, tá? O uso do mesmo, para ver se vocês percebem se está sendo usado de maneira correta ou incorreta. Bem como deixei mais dois desafios aí em relação ao uso desses conectivos, que poderiam ser questões típicas que vocês encontrariam aí em questões do Enem. Beleza, gente? Tranquilo? Para encerrar minha fala agora, gostaria só de agradecer a presença de vocês também. Estou aberto a dúvidas, sugestões. Lá no nosso momento ao vivo, vocês podem fazer os devidos comentários. Tranquilo? Já adiantem aí a resolução dessas questões e a gente se encontra lá no momento ao vivo. Valeu, abraço!